Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, pessoal que acompanha nós nas redes, seu aparte, vereador Libardi, para depois eu entrar num tema. Bom, eu tenho muito respeito pelo vereador Caleb, pelos demais vereadores, tendo a escutá-lo, e eu vou utilizar um minuto porque, para mim, uma coisa é essencial. Nós precisamos ter quórum mínimo nas sessões. Isso é inadmissível. Ontem era 10h50 da manhã e nós não tínhamos quórum em uma sessão. Se possível, uma parte. Nós precisamos garantir o quórum. Eu falo isso nos gabinetes, falo isso em reuniões fechadas e falo isso agora por uma provocação do vereador Caleb. Falar que não estavam trabalhando foi injusto. Eu peço desculpa aos demais. Não estar trabalhando não é uma questão que eu tenho que verificar ou não. Agora, o que precisa ficar claro a todos aqui é que, da minha parte, nós precisamos manter um quórum mínimo na sessão. A gente está perdendo pelo menos 2 sessões por semana sem quórum. Todos aqui sabem da minha opção de manter a vida privada. Depois eu pedi uma declaração de líder para esclarecer. Trabalho fora da Câmara, tenho orgulho de trabalhar fora, porque eu acho que uma relação de dependência econômica me complicaria muito. Agora, eu mantenho integralmente o que eu falei quanto à necessidade de termos quórum. Uma coisa é imputar conduta que não é do meu perfil, se fiz, me desculpo. Outra coisa é não ter quórum, que no meu entender é uma vergonha para a Câmara. Se nós não temos condição de manter a sessão às 8h30 da manhã, que alteremos para 5 da tarde. Obrigado, vereador Libardi. Vereador Caleb, depois eu vou entrar no meu assunto, senão não vai dar, Vereadora tá, gente? Daiane, muito obrigado pela sua gentileza. Desculpas aceitas, vereador Libardi. Repito o que disse. O senhor sai maior se retratando. Agora, eu acho que a gente tem foro para isso. Nós temos a Comissão de Regimento Interno. Toda segunda-feira, 8h30 da manhã, eu estou presente. Vereador Bortola, o presidente, vereadora Daiane participa e outros vereadores. E a gente já debate sobre isso. A necessidade, inclusive, incluir votação na quarta-feira, para que possamos ter celeridade. E com a questão do quórum. Então, eu acho que é uma discussão para o regimento interno. Obrigado, vereadora Daiane. Bom dia. Obrigado, vereador Caleb. E só deixar claro, assim, antes de entrar no meu assunto, a questão que a gente se sente, e eu vou dizer eu como vereadora de oposição, que infelizmente não tem quórum, muitas vezes na discussão, no final da discussão, muitas vezes até mesmo para o pequeno expediente, enfim, porque a gente quer discutir assuntos da cidade e a gente se sente meio abandonado, inclusive pela base. Quem segura muitas vezes o quórum é a oposição, então só deixar, não fiz as questões de vídeo, mas não teria problema nenhum em responder a isso, mas a gente fica chateado como oposição muitas vezes aqui com assuntos importantes para tratar e não tem o quórum mínimo, né? A gente sabe que muitas reuniões têm que acontecer em horários de manhã também, né? A gente tem outras situações, mas só para deixar claro isso, e fica uma situação complicada. Mas hoje, né, finalizando o mês de abril, e não que pare as discussões sobre a questão do autismo, eu quero trazer a questão que o mês de abril é o mês de conscientização do autismo, né? E eu gostaria aqui, né, que a gente é muito criticado por trazer problemas da administração, mas eu queria falar sobre ações que o município vem fazendo em relação ao autismo, né? Mas, infelizmente, a gente tem muitos problemas quanto a isso. A demora no diagnóstico, filas de 3 a 4 anos as pessoas aguardando, principalmente neurologista. A gente sabe que tem um mutirão para vir aí a partir do dia 4 e a gente está ansioso pelos atendimentos de neuro e de psicólogos, mas ainda temos muitos problemas quanto a isso. Muitos problemas quanto a cuidadoria, monitoria e tantos outros. Mas ontem eu me deparei com essa postagem, né, no Instagram da Secretaria da Saúde, sobre a questão do autismo, né? Então, eu vi a postagem ali, estava no Instagram da Secretaria, até fiz um print para mim ler depois, o que me causou estranheza, eles falam do Centro do Autismo, que é muito positivo, porém o Centro do Autismo, o Centro Municipal do Autismo, que fica ali na Pinheiro, ele atende 92 crianças. Nós estamos falando de Caxias do Sul, a segunda maior cidade, que só em escolas municipais tem muito mais de
2.000 crianças já diagnosticadas com a questão do autismo. Então, atende 92 crianças. Mas eles estavam expondo um trabalho deles e ok. Só que no último parágrafo diz que as crianças que não são atendidas no centro do autista estão sendo atendidas em outros serviços da rede SUS em Caxias. E aí, eu fiz um link com muitas reuniões que eu faço com as famílias atípicas de problemas que a criança, quando sai do centro do autismo com 8 anos, não tem outro serviço no município que atenda a essas crianças. E é uma demanda nossa, a gente foi em diversas entidades, conversou com diversas famílias sobre essa questão. Mas fiquei para mim a situação, né? Ok, ia falar hoje, dar uma pincelada, mas daí eu recebi uma enxurrada de mensagens no meu celular, que o quê? Que as pessoas, né, famílias atípicas, foram lá na postagem e se sentiram né, elas pagam seus impostos, elas se sentiram, vou comentar sobre isso. E os comentários, assim como eram feitos, eram apagados, deletados, no Instagram da Secretaria da Saúde. Foi feito vários comentários, os comentários foram apagados, inclusive a Jussara, né, que até de um outro partido, é do PSB, né, junto com do vereador D'Ambrosi, enfim, aqui, ela também entrou em contato comigo. Ela disse, olha, a gente colocou no grupo do TEA Juntos e as pessoas começaram a comentar lá e foram apagados. E isso eu achei um desrespeito comigo. Então, eu fui buscar a postagem no Instagram e, para surpresa da gente, não tinha mais nem postagem. Então, eu quero falar que as pessoas, elas já estão desassistidas. Quero falar um pouquinho sobre empatia, em escutar as pessoas. Daqui a pouco, se eles não conseguiam mostrar mais ações do autismo, ok, fala sobre a conscientização mesmo, sobre as pessoas saberem dos seus direitos, fala sobre os direitos dos autistas, tem lei municipal, tem lei estadual, tem lei federal sobre isso. Ocupa o Instagram da Secretaria da Saúde e da Prefeitura para divulgar, então, a conscientização. Se a gente não tem serviço, a gente divulga a questão da conscientização. A gente tem atendimento no Centro do Autista, 92 crianças somente, é insuficiente, mas estamos buscando parcerias. Coloquem isso. Mas não coloquem simplesmente uma postagem, eu vou pedir para a Paula voltar a postagem em si, aí é o texto, né, dela, mas não coloquem uma postagem lá sem ao menos querer ouvir as pessoas que lidam com o autismo diariamente. Abril Azul, sim, o mês de conscientização do autismo. E aí, se nem pode ler os comentários, né, e deixar ali os comentários e até mesmo responder aquelas pessoas. Então, eu quero dizer que falta um pouco de empatia, né? Empatia de fazer, uma parte, vereador, empatia de ouvir, empatia de se comprometer com aquela causa. Só a postagem por si só, ela deixa um vazio, mas principalmente negar que as pessoas possam comentar. Pessoas que vivem o autismo diariamente, que vivem com a situação atípica das suas crianças, dos seus adolescentes, qual que é o serviço que é ofertado no município, se nem a conscientização a gente consegue fazer isso? Seu aparte, vereador Iago. Não, eu acredito que é um erro, como a prefeitura pagar comentário, eu acho um erro, porque se não tiver uma ameaça de morte, um crime ali, eu acho que é errado por estar cerceando o direito do pagador de imposto de falar, é ele que mantém tudo isso. Como o vereador João que falou das palmas, o político vai ter que pagar alguém para bater palma, a mesma questão é em um post. Tu retirar os comentários de uma publicação, tu acaba cerceando o direito das pessoas de reclamar, de falar, né? E depois não adianta. Na campanha eles ouvem todo mundo, eles têm, né, a paciência para ouvir todo mundo, para escutar, para prometer, né? E aí quando chega na rede social eles não querem apanhar, né? Faz parte apanhar. Meus haters eu deixo lá. Em todas as reportagens não peço para retirar comentário nenhum e deixo lá, porque faz parte, né? Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Iago. Não dá para mim por causa que é só a declaração de líder, né, vereador Caleb, mas a gente fica triste com essa situação. A Jussara chegou a protocolar aqui na Câmara uma carta sobre isso, sobre as questões das postagens. São famílias que se sentiram desrespeitadas e a gente, como se a gente se propõe a ser a voz da comunidade, a gente tem que vir aqui e falar. E ontem, então, para finalizar, então, o mês de abril, a gente protocolou mais um projeto de lei, uma política de fomento à empregabilidade das
das mães atípicas. A gente colocar políticas públicas para favorecer, né, para tentar conscientizar as pessoas também sobre a contratação das mães atípicas, que já tem uma situação de carga muito grande, mas muitas vezes elas não querem abandonar o seu emprego. Então, ter políticas focadas nessa parte de divulgação, com apoio psicológico, com horários flexíveis, para essa mãe atípica também conseguir trabalhar e trazer o sustento, muitas vezes, da sua família, e ela muitas vezes não quer depender de auxílios do governo, ela quer trabalhar e promover esse sustento. Então, além de falar sobre a questão da conscientização do autismo, falar também desse nosso projeto que vem aí para somar na questão das famílias atípicas em Caxias do Sul, e o nosso repúdio a essa situação em específico da questão do mês de conscientização do autismo. Era isso, senhor presidente. Obrigada.